Nós vamos passear pelas Escrituras e vamos nos lembrar de uma maravilhosa promessa que Ele fez. Ele fez para mim, Ele fez para você. Eu queria, como introdução a essa meditação, fazer algumas perguntas, e eu queria que, conforme eu fosse fazendo essas perguntas, que você refletisse sobre isso e que você respondesse a você mesmo cada uma delas. A primeira é: você já enfrentou dias difíceis? Já se sentiu sozinho? Com medo, muito medo? Você já pensou em desistir? Já se desesperou diante de algo, diante de alguma situação? Será que você já precisou de alguém e quando você mais precisou desse alguém, você foi abandonado? Você já colocou a sua esperança em alguém ou algo e quando você esperava que aquela pessoa, aquela situação de fato fosse uma bênção, uma resposta para você, você se decepcionou? Você já chorou sozinho, escondido? E chorou tanto ao ponto de parecer que as suas lágrimas não tinha mais lágrima para sair, de tamanha dor? Você já foi machucado? Já foi excluído, rejeitado? Em algum momento da sua vida você já se sentiu tão pecador a ponto de você achar que não merecia o amor de Deus ou a ajuda de Jesus? E se algumas dessas respostas suas foram sim, provavelmente em algum momento você se perguntou: onde está Jesus? E eu quero te responder: onde Ele está, onde Ele esteve e onde Ele sempre estará. E eu quero te provar isso através das Escrituras. Então, para isso, eu vou iniciar lendo um texto de Mateus, no capítulo de número 28, no versículo de número 20. Apenas a parte B desse versículo eu vou ler. São as últimas palavras registradas por Mateus que foram ditas por Jesus. E essas palavras foram: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O contexto aqui é a ressurreição de Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, agora Ele está ali comissionando os seus discípulos, os 12 que Ele caminhou, que Ele amou e amou até o fim. E de repente Ele olha para eles e diz: caras, eu vou estar com vocês para sempre. Até o fim dos tempos, até o último dia eu estarei com vocês. E eu quero lembrar você que a palavra de Deus também diz no livro de Números que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse que estaria conosco, Ele está conosco. Então a resposta dessa pergunta, onde está Jesus, é: Ele está com você. Ele está comigo. Ele nos prometeu isso. Sabe, gente, essa é uma das maiores e das mais importantes promessas da Bíblia. Porque quando isso se perde de nós, quando por algum motivo, por alguma coisa a gente acha que Ele nos deixou, tudo acaba. Ele é a esperança, Ele é a vida, Ele é a verdade. Ele é a resposta que nós procuramos. Ele é o amor, Ele é tudo isso que foi cantado aqui. Sabe, depois que eles decidiram o louvor que eles iam cantar, aí eles perguntaram: sobre o que você vai pregar? E eu falei: eu vou falar de Jesus. E aí eles riram, porque eu acho que eu sempre tenho falado de Jesus e Jesus é muito amplo. Mas tudo que eles cantaram aqui está de verdade, realmente confirmando tudo isso que eu vou falar com vocês hoje. Porque Ele é a paz que excede o entendimento. Ele é a resposta, Ele é um amor que não acaba, Ele é o Senhor que nos amou, que deu a vida por cada um de nós, e Ele não nos deixou. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus não te deixou. Quando você foi decepcionado, quando você estava sozinho, quando você estava chorando, Ele estava ali do seu lado. Talvez
Talvez você não conseguiu ver, talvez você não conseguiu perceber, mas Ele estava com você e Ele está com você. Olha só, livro de Daniel, capítulo 3, versículo 25. Esse capítulo 3 fala da história de uns meninos chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles criam em Deus, eles amavam a Deus e, cara, eles amavam tanto a Deus que eles não conseguiam não adorá-lo. Eles não conseguiam não orar a Deus, eles não conseguiam não cultuar a Deus. Ao redor deles tudo estava ruindo, eles haviam sido levados cativos, haviam sido arrancados da sua família, da sua terra, do seu povo, e eles estavam agora num lugar onde eles eram subjugados. E o governante daquela época, ele se levanta e ele diz que ninguém mais podia prestar culto a Deus e que todos deviam adorar uma imagem de ouro que foi erguida lá. E esses 3 jovens, eles falam assim: olha, nós não vamos fazer isso. Nós vamos continuar adorando a Deus. Nós amamos demais a Deus para deixá-lo. Aí o texto diz que Nabucodonosor ficou tão furioso, mandou pegar aqueles 3 jovens, amarrá-lo, levar numa fornalha de fogo, aquecer 7 vezes mais e jogaram eles lá dentro. Eu fiquei imaginando os sentimentos que estavam no coração daqueles 3 jovens. Eles disseram assim ainda para Nabucodonosor: olha, se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós preferimos morrer queimados do que deixar de adorar a Deus. Eu não sei você, mas eu sinto vergonha quando eu leio isso. Porque a gente quer deixar Deus por tão pouca coisa. A gente quer abandonar Deus por nada. Deus faz tanto pela gente, a gente tem tanto motivo para agradecer, como a Sara falou aqui no início, e a gente simplesmente muitas vezes vira as costas para eles. E nós estamos falando aqui de 3 jovens que se recusaram a virar as costas para eles. Sabe o que aconteceu? Quando eles foram jogados dentro dessa fornalha, estavam lá sozinhos. Tentaram tirar a vida deles, tentaram manipulá-los para que eles deixassem de crer em Deus, e de repente eles estão lá e era para eles serem fulminados. E o versículo 25 diz assim: o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e lesos andando pelo fogo, e o 4º parece um filho dos deuses. Cara, esse 4º homem era Jesus. E nós estamos falando aqui de muitos anos antes dele prometer isso. Mas ele já estava, assim como ele está, com todos que creem nele, com todos que amam a ele, com todos que se entregam a ele. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 6, nós vemos um outro homem, Daniel, temente a Deus, fiel, foi injustiçado, e essa injustiça também fez com que ele fosse jogado numa cova de leões para ser morto. Sabe por quê? Porque ele amava Deus. Sabe por quê? Porque ele queria servir a Deus. Sabe por quê? Porque ele queria orar. Sabe por quê? Porque ele queria ir para a igreja. Porque ele queria ter comunhão com as pessoas que criam em Deus. Dá vergonha, né, irmãos? Não dá vergonha? Porque eles foram condenados à morte por isso, e muitas vezes a gente tem que brigar com a gente mesmo para querer o que eles ansiavam mais que a vida deles. Só que Daniel é jogado na cova dos leões. E o versículo 21 do capítulo 6 diz que no outro dia o rei chama Daniel e Daniel responde: ó rei, que vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não fizeram mal algum a mim, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não pequei mal algum, ó rei. Tentaram tirar a vida dele. Quais sentimentos será que ele sentiu quando ele foi jogado naquela cova? Quando ele foi condenado por amar a Deus?
Só que alguém apareceu lá. E ainda que a Bíblia diga que foi um anjo, eu ainda acredito de todo o meu coração que esse anjo era Jesus, que era o Filho de Deus, que Jesus chegou ali quando todos viraram as costas para ele, quando todos abandonaram ele, e que Jesus estava cumprindo essa promessa, estando com ele, mesmo no pior momento. Quer ver como Jesus ama cumprir isso? Lucas, capítulo 4, versículo 39. Esse texto vai falar sobre a sogra de Pedro. Vai dizer que essa mulher, ela estava acamada, enferma, doente. E que num determinado momento Jesus entrou naquela casa, naquela situação e mudou a história da vida dela. Versículo 39. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Já se sentiu doente? Já teve a experiência de estar, principalmente agora no tempo de pandemia, parece qualquer coisa que a gente sente, a gente acha que está doente, que está com esse vírus. E eu me lembro de alguns momentos da minha vida que tenho por uma saúde delicada e que diversas vezes já passei por problemas de saúde. Eu me lembro de momentos que eu estava tão desesperada, achando que ia morrer por aquela dor, por aquele problema, e que eu orei com tanta intensidade, eu pedi tanta ajuda dele, e em alguns momentos eu vivi isso na minha vida, de ver ele chegar ali e me curar e me libertar. Eu fico imaginando que algumas pessoas, porque a grande verdade é, irmãos, que nesses dias de pandemia cristãos vão morrer dessa doença. A grande verdade é que, infelizmente, algumas pessoas que amam a Deus, talvez mais do que eu e você, vão morrer de coronavírus. Só que uma coisa eu tenho certeza, eu sei que Jesus vai entrar onde quer que eles estejam, seja numa casa, seja numa UTI, e Jesus vai estar ali com eles. Seja para curá-los ou seja para dizer, vem para mim, filho, você já pode voltar para casa. Jesus está conosco. Em João capítulo 11, versículo 43, nós vemos Jesus chegando aqui na vida de alguém que é extraordinário. O seu amigo Lázaro tinha morrido. Fazia 4 dias. Jesus chega lá depois de 4 dias, as irmãs dele olham para Jesus e falam, mestre, se o Senhor estivesse aqui, talvez ele não teria morrido. E Jesus chega ali depois de 4 dias. Às vezes a gente se pergunta, onde está Jesus quando os nossos sonhos não se realizam? Onde está Jesus quando tudo dá errado? Onde está Jesus quando eu estou doente? Onde está Jesus quando o que eu quero não acontece? E sabe onde Jesus está? Muitas vezes ele está do nosso lado, olhando para nós e esperando a hora dele fazer o que ele quer fazer. Depois de 4 dias Jesus chega. Ele estava morto, seu corpo se decompondo, fedendo. E Jesus diz, tire a pedra. Cara, isso é lindo demais. Isso é lindo demais, irmãos, porque Jesus, ele vai lá, ele chega na vida do amigo dele, depois do amigo dele morrer. Cara, se isso não abre os nossos olhos para conhecer e amar Jesus, então nada abrirá. Jesus não abandonou você. Jesus não abandonou você. Se você pode fazer isso aqui, ó, respirar, e se há vida em você, Jesus não te abandonou. E cara, Jesus é tão louco que se você morrer, pode ser que ele ainda chegue lá e te traga de volta a vida, se ele quiser. Olha as palavras de Jesus, versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora! E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas e o rosto envolto em um pano. E Jesus diz, tire as faixas e deixem-no ir. Cara, e a gente se perguntando onde Jesus está. Talvez Lázaro tenha morrido e talvez ele tenha perguntado onde Jesus está, que não veio orar por mim enquanto eu estou aqui doente.
E cara, Jesus ele sempre está onde ele tem que estar. E ele sempre está do nosso lado. João 21 vai nos falar de Pedro. Vai nos contar que após Jesus ser pego para ser crucificado, todos os discípulos se espalharam. E Pedro era o cabeça. Pedro era aquele que detinha autoridade sobre os outros. E a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim: cara, eu vou voltar a pescar. E ele volta. E muitos voltam a pescar junto com ele. A esperança deles tinha acabado. Cara, o Jesus que eles tinham visto curar, que eles tinham visto libertar, o Jesus que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, agora havia sido pego por um exército, crucificado e morto. E o medo fez eles desistirem, eles voltarem atrás. Eles estão pescando. Eles desistiram, irmãos, eles desviaram, sabe? Eles abandonaram Jesus. E aí eles estão lá de boa pescando, seguindo a vida deles, tranquilos. E de repente, quando eles olham na praia, Jesus aparece andando, ressurreto, num corpo que não tem como explicar. Ele cozinha para aqueles caras. Ele assa um peixe ali na praia para eles e come com eles. E restaura Pedro. Eu tenho certeza que Pedro se perguntou: onde está o meu mestre? E agora Jesus estava ali dizendo: cara, eu tô aqui. E olha o que Jesus fala para ele, versículo 17 do capítulo 21. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Jesus foi lá não para ter essa resposta se Pedro amava ele ou não, mas para dizer para ele: eu te amo. Independente, foi cantado aqui, um amor que não espera nada em troca. Quando Jesus nos ama, Ele não nos ama porque nós amamos a Ele. Na realidade, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não desista de Jesus, mas se você desistir, você pode ter certeza que Ele vai ir atrás de você. E Ele vai te dar uma chance de você enxergar que Ele sempre esteve do seu lado. Atos capítulo 16 mostra o apóstolo Paulo. Cara, ele tá numa cidade, e nessa cidade ele ora por uma mulher que era possessa por demônios e ela é livre. E sabe o que ele ganha com isso? Ele é jogado numa prisão, açoitado. Eles têm as suas costas rasgadas, feridas com açoites, e são jogados com feridas abertas num calabouço fedido, podre. E eles estão lá presos por fazerem o bem, por fazerem o certo. Você já passou por algo assim? Você fez o que é certo, você fez o que Jesus mandou e tudo deu errado? E aí eles estão lá meia-noite na prisão. E cara, eu acho que um olha pra cara do outro e eu não faço ideia do que passava na cabeça deles. Eu não sei se eles perguntaram onde está Jesus, mas eu sei que eles falaram: cara, de onde Jesus estiver, Ele vai ouvir o nosso louvor. E eles começam a adorar a Deus. Eles começam a adorar a Deus. Sabe, irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, mais vergonha eu sinto. Porque eu olho uma situação como essa, eles feridos, rasgados, presos, e eles querendo adorar a Deus com algemas, com cortes, com dor, com ferida. E às vezes a gente não tem paciência de ficar 1 hora assistindo uma live e abrir a nossa boca para cantar para Ele. A gente não tem vontade de ficar 1 hora dentro de uma igreja, reunidos em comunhão, e estamos bem, estamos livres, estamos com saúde, com dinheiro,
e ainda assim nos falta vontade de adorá-lo. Mas sabe, Jesus conhece o nosso coração e o lindo de Jesus é que Jesus ama. Paulo e Silas numa prisão, rasgados, doloridos, sofrendo, adorando Ele, e Ele consegue amar eu que tenho tudo e às vezes não tenho essa vontade de adorar Ele, porque Ele disse que Ele estaria comigo e todos os dias Ele me lembra disso. E sabe o que mais? Aí eu vou lá no comecinho da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, eu vejo um homem e uma mulher que recebem uma ordem de Deus, não faça isso, e eles vão lá e fazem. Só que aí eu olho para esse homem e essa mulher que pecam e vão se esconder, assim como a gente faz. Muita gente tem deixado a igreja, muita gente tem deixado Jesus, não é porque a igreja é ruim, não é porque Jesus é ruim, é porque elas pecam e elas acham que se esconder é o melhor. E muitos têm achado que se esconder é o caminho. Só que aí elas esquecem que o amor de Jesus, ele supera tudo. Ele rompe barreiras, ele escala montanhas, ele faz coisas que nós não imaginamos para nos encontrar e nos trazer de volta. E aí eles se escondem, e de repente lá no jardim soa uma voz: Adão, onde você está? Assim como Deus muitas vezes nos chama: Carol, onde você está? E aí a gente fica doido. Meu Deus, Deus está me chamando. Será que é verdade isso? E aí em toda essa situação aqui, Deus mostra para ele, para Adão, para Eva, que o homem não era como um objeto para ele. Mostra, sabe, que o nosso amor, ele é limitado. A gente ama até quando convém. Aí se a pessoa nos trai, não amamos mais. Se a pessoa erra conosco, não amamos mais. Se a pessoa não é legal, nem conseguimos amar. E Deus nos mostra o contrário. Nós traímos Ele todo dia e Ele nos ama. Nós erramos com Ele e Ele mais nos ama. Nós fazemos o que desagrada a Ele e Ele mais nos ama. Nós queremos desistir e Ele mais nos ama. Nós achamos que Ele desistiu de nós e Ele mais nos ama. Nós chegamos a irritar as pessoas com a nossa conduta e Ele está ali sorrindo para nós e nos amando. E aí Deus mostra para Adão e Eva que ainda que eles tenham desobedecido, ainda que eles tenham feito o que era errado, versículo 21 do capítulo 3, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Quando eles pecaram, a maldade entrou no coração deles, a natureza carnal se manifestou. Eles olharam para eles estavam nus e aquilo foi uma vergonha absurda, ao ponto que eles vão lá e fazem roupas de folhas para se cobrir. Como a gente faz, sabe? Quando a gente peca, quando a gente erra, e aí a gente tenta dar o nosso jeitinho, a gente tenta maquiar, a gente tenta cobrir, e a gente não tem coragem de abrir para Deus e falar: ó Deus, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu fiz. E aí Deus pega um animal lá no jardim, mata e com a pele desse animal faz roupas para ele. Esse animal, cara, é o cordeiro. Aquele cordeiro que João ou Pedro fala depois, não me recordo agora, mas eles falam: tu és o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse animal morto, em Gênesis 3, era a tipificação de Cristo sendo morto na cruz para fazer para mim e para você, de uma vez por todas, roupas que de fato resolvem o problema da nossa carnalidade, da nossa humanidade. E Jesus estava dizendo ali em Gênesis capítulo 3, ei, eu tô aqui. Eu tô aqui. E aí é lindo, porque eu poderia ficar aqui uma semana falando para você de situações que Jesus apareceu e mostrou que estava ali. E aí nós vamos para Apocalipse, capítulo 1. E esse é o último exemplo que eu vou dar e eu já estou finalizando. Nós vemos lá João. Cara, João, o discípulo amado de Deus. Dizem que João
foi jogado num caldeirão de óleo fervendo para ser morto e que o óleo não queimou a pele dele. Dizem que João foi açoitado diversas vezes, tentaram matar ele de diversas vezes, e Deus amava tanto ele que não deixava ele morrer. Aí no capítulo 1 de Apocalipse a gente vê João jogado numa prisão, preso, já velho, um senhorzinho numa prisão. E cara, ele era um daqueles que Jesus tinha olhado bem fundo nos olhos deles e dito: eu estarei com vocês para sempre, até o fim. Ele tá lá naquela prisão, eu não sei há quanto tempo ele estava lá, mas cara, num determinado momento, Jesus aparece lá. Olha o que diz 1:12. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Cara, Jesus foi lá naquela prisão e deu a ele a maior revelação que um homem recebeu na terra, Apocalipse, o final dos tempos. Ele escreve tudo que ainda virá, tudo que ainda vai acontecer. Irmão, se você está assustado com a pandemia do coronavírus, eu não sei o que vai acontecer com você quando o que Deus revelou a João começar a acontecer. Se você está deixando Deus por causa de uma pandemia, se você vai desistir da igreja, se você vai desistir das pessoas que você ama por causa de uma pandemia, eu tenho dó de você quando o que Jesus disse a João que vai acontecer começar a acontecer. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus está com você hoje, no meio dessa pandemia. Jesus estará conosco quando tudo de pior começar a acontecer. E por que eu sei disso? Eu sei disso porque não é eu que estou falando isso. E se fosse eu, talvez minhas palavras não teriam valor algum. Mas é o que ele disse. E para finalizar, eu quero ler com você Hebreus, capítulo 13, a partir do versículo 5, quando diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que podem me fazer os homens. Lembrem-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus e observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será para sempre. Irmãos, onde Jesus está? Jesus continua onde Ele sempre esteve. Hoje, o livro de Colossenses diz que Ele foi coroado por Deus com todo poder e glória. E Ele reina do seu alto e sublime trono. Toda vez que subir ao teu coração essa pergunta: onde está Jesus? Lembre-se que Ele está no governo de todas as coisas e que na pessoa do Espírito Santo Ele está dentro do teu coração. Ele está com você. Ele sempre esteve com você. Ele sempre estará com você.